Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos resolver mais uma questão da Banca IDECAM. Desta vez uma questão que fala sobre inequação quociente. É uma inequação que foi formada por fração. É uma questão bem interessante que eu preciso fazer uma análise. Eu não preciso só resolver uma continha. Então vamos lá. Então como é que a gente vai escrever isso aqui? Então eu vou dizer o seguinte, ó. Essa função que está aqui no primeiro membro, eu vou chamar ela de f de x, certo? Então nós vamos dizer assim, ó, f de x ela é uma função do segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 4. Ok, ó. E a segunda função, nós temos o seguinte, eu vou chamar essa parte aqui de baixo do denominador, g de x, equivalente a quem? X ao quadrado menos 3x mais 2. O que é que eu quero nessas duas funções? Eu quero analisar nelas que essas duas imagens sejam maior do que zero, que as duas imagens sejam maior do que zero. Por quê, professor? Porque quando eu resolver essa divisão aqui, ó, entre essas duas funções, ela também tem que ser maior do que zero. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar essa informação aqui do lado. F de x sobre g de x tem que ser maior do que zero. Como é que a gente faz isso aqui de forma bem rápida? É bem fácil. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou achar as raízes das duas funções e vou analisar graficamente para vocês visualizarem a linha de raciocínio. Então se liga aqui, eu vou fazer de forma direta. Como, professor? Eu vou pensar em dois números que multiplicados dá 4 e que somados dá esse número central aqui com sinal invertido, dá 4 positivo. Então quem são esses números? 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 e 2 somado mais 2 dá 4 positivo. Professor, que regra é essa? É a regrinha de Girard, é a ideia de soma e produto. Então, você que ainda não conhece essa regra, eu vou deixar ao final do vídeo um card que fala sobre essa regrinha de Girard, para vocês darem uma aprofundada aqui em outro vídeo que eu já gravei. Na segunda equação, eu vou pensar em dois números que multiplicados dá 2 e que somados dá 3 positivo. Então, quem são esses números, professor? 2 e 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 somado mais 1 dá 3. Pronto. Com isso, você vai observar a análise graficamente. Como assim? Então, vamos analisar o seguinte. Ó. Graficamente, essas duas funções, elas estão mais ou menos assim. Eu vou fazer um esboço aqui. Não vou precisar montar o gráfico perfeito, não. Eu quero que vocês entendam o esboço. O que seria esse esboço, professor? Como é que vai ficar mais ou menos o gráfico? O gráfico de f de x ele vai passar em y em 4. Então, vamos supor que 4 estivesse mais ou menos aqui. E ele vai tocar no eixo de x, ó, em apenas um único ponto, x igual a 2. Mas observe, eu quero que o valor da imagem seja maior do que zero. Então a bolinha aqui vai ficar aberta, aberta aqui em 2. E o gráfico ele vai ser mais ou menos assim, ó, ele decresce, chega aqui na função e sobe de novo. Pronto. Então o gráfico dessa função ele seria mais ou menos assim, ok? O gráfico da segunda função, da função g de x, ele vai passar no eixo de y em 2. Então vamos supor que ele corta o eixo de y aqui em 2. Do outro ele cortou em 4, ele cruzou em 4, tá? E ele vai passar em dois pontos. Ele vai passar x igual a 1, vou colocar também bolinha aberta, e x igual a 2. Professor, por que eles estão com bolinha aberta? Porque nós queremos analisar, ó, a imagem maior do que zero e não maior ou igual a zero. Então, é como se eles não contabilizassem para que a imagem fosse maior do que zero. Porque se eu colocar a bolinha fechada, quando eu aplicar ele dentro da função, o resultado da função ele vai ser igual a zero, certo? A imagem é igual a zero. E o que nós estamos querendo é que os valores sejam maiores do que zero e não igual a zero, tá? Então, só para vocês entenderem a nomenclatura. E o esboço do gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, só para que vocês tenham uma ideia aqui. Pronto. A partir daqui, o que é que eu vou observar? É o seguinte, ó, analisando essa função g de x, essa que eu acabei de fazer agora com vocês. Para que eu tenha valores, a imagem positiva, maior do que zero, eu vou pegar valores, ó, maiores do que 2. Qualquer valor que eu pegue aqui maior do que 2, a imagem, ó, ela vai ser positiva, beleza? E qualquer valor que eu pegue menor do que 1 para essa função, ela também vai ser uma imagem positiva, beleza? Para essa primeira função, a função f de x, ó, eu posso utilizar valores
maiores do que 2. Então, para que a imagem da função f de x seja maior do que zero, eu posso pegar valores maiores do que 2, a imagem vai ser positiva, ou valores menores do que 2. Então, qualquer valor que eu pegue maior do que 2 e menor do que 2, a imagem dessa função ela passa a ser positiva. O que eu quero que vocês observem? Eu quero a interseção entre esses dois resultados. Tá? Então, se eu colocasse isso aqui de uma outra forma para a gente analisar perfeitamente, como é que a gente analisaria isso, professor? Mais ou menos assim, ó. Vamos colocar aqui um valor na reta real, então nós temos dois valores, né? Eu vou ter aqui, ó, x igual a 1 e x igual a 2. Pronto, nós vamos analisar esses dois pontos, beleza? Então, nós vamos analisar para a função f, para a função g, e vamos analisar quando for a divisão dessa fração. Então, você vai fazer mais ou menos assim, ó. Vamos passar aqui uma linha reta aqui, outra linha reta aqui para vocês entenderem. Então, você vai dizer o seguinte, ó, na função f de x, qualquer valor que eu pegue à direita do 2, a imagem vai ser positiva. Então, você coloca um mais aqui da frente. E qualquer valor que eu pegue à esquerda do 2, a imagem também vai ser positiva. Então, você vai completar aqui tudo isso com um sinalzinho de mais. Beleza? Pronto. Com o g de x, a gente tem dois pontos a ser analisados. Quando eu analiso os valores maiores do que 2, a imagem é positiva. Perfeito. Entre 2 e 1, essa imagem é negativa. Então, observe, ó, aqui entre 2 e 1, a imagem é negativa. Então, você coloca um menos aqui. E quando for valores menores do que 1, a imagem vai ser positiva também. E daí, como eu quero encontrar a divisão de f de x por g de x, ó, então mais com mais na divisão, aqui dá mais. Mais com menos na divisão, aqui no meio vai ficar menos. Mais com mais na divisão, isso aqui dá mais. Então, o que é que eu quero, professor, na questão? Que f de x sobre g de x seja maior do que zero. Para ser maior do que zero, então nós vamos ter apenas quem? Valores positivos. Então nós vamos ter, onde é que eu tenho valores positivos? Quando o x for maior do que 2 ou quando o x for menor do que 1. Quando o x for menor do que 1. Então a solução ficaria mais ou menos assim. X pertence aos reais, tal que x pode ser valores menores do que 1 ou x pode ser valores maiores do que 2. Então, a alternativa correta, a letra B de Botafogo. Então, uma questãozinha bem massa envolvendo inequações do segundo grau, inequações quocientes do segundo grau. Então, galerinha, aqui ao final do vídeo eu vou deixar dois cards, um com a playlist da Banca IDECAM e outra playlist com questões envolvendo questões de concurso. Então, vocês que estão aí se preparando para concurso, assistam as playlists que elas vão te dar uma base bem legal. Valeu, galera, tamo junto, até mais.